Muito bem, estamos de volta aqui com os donos da bola. Antes da gente falar de Atlético, Cruzeiro e tal, o Galo que joga hoje pela Recopa, vamos dar uma passada na seleção, ídolo, já que você está voltando hoje, não é? Claro que a gente precisa saber a sua opinião sobre... eu confio no seu poder de síntese, claro, senão você vai ficar aqui meia hora falando da seleção e aí nossa audiência vai cair. Estamos batendo 12, vamos cair para 6, 5, isso não é bom. Mas enfim... A culpa é minha ou da seleção? Não, se você começar a falar... Até porque não merece, né? A seleção não merece. Mas aí eu tô achando que vai pintar uma jogada política lá, vão meter o Zico, não sei se é o melhor nome, apesar de gostar do Galinho. Eu gostaria de saber a sua opinião. Brasil, o campeão, a campeã alemã, que agora, depois do 7-1, a Alemanha reinventou o futebol também, né? Depois do 7-1, reinventou o futebol. A Alemanha vem chegando em finais e ganhando títulos. Vamos falar só de 80 para cá. 82, 86, 90, 2002, e agora que os caras descobriram a Alemanha. Por gentileza aí, discorra sobre o assunto. Primeiro um abraço para todo mundo, uma felicidade de chegar aqui de novo. A Alemanha foi muito bem, principalmente na reta final. Os resultados sempre cegam, né, para o bem e para o mal. Ninguém lembra que a Alemanha, no início da Copa, estava sendo cornetada na Alemanha. Não pelos jogadores, mas todo mundo já criticava o Joachim Löw, que colocava o Lan no meio campo, todo mundo queria na lateral, e outras questões táticas que todo mundo criticava. Mas, no fim das contas, mereceu e muito ser campeã. Eu fico confortável para criticar e muito a seleção brasileira, porque eu já criticava muito o Filipão antes, já tinha escrito vários textos reclamando dessa geração um pouco antes da Copa também, não estou falando que foi só eu, muita gente da mídia também fez isso, mas bem ou mal você fica mais confortável quando você já criticava antes. Eu acho tudo errado, tudo péssimo, a CBF terrível, um monte de gente que não entende de futebol comandando. O Filipão, eu não uso nem o termo ultrapassado para o Filipão, e também já escrevi isso antes da Copa, porque eu acho que tática nunca foi a do Filipão. Não é que antes ele era muito atualizado, muito tático, e depois de um tempo ele parou de se atualizar. Não, ele sempre foi na base do vamos lá. Só que isso só parou de dar certo. A diferença é essa. Então, muito desânimo com a seleção, a geração não é das melhores, o treinador é terrível, o Parreira talvez seja menos criticado que o Filipão, mas o Parreira está sempre ali, sempre com uma boquinha na CBF. Eu acho que é capaz deles ainda arrumarem uma sala com ar-condicionado para o Parreira ganhar uns 60 mil, assim, você vai ser supervisor do coordenador, de não sei o quê, do secretário. E bateu o carimbo. Exatamente, bateu, se deu um eco. A voz do Brasil tá mais forte do que todo mundo aqui embaixo. Tá poderosa. Agora está voltando aqui no... Tá dando eco. Parecendo enfim, fala aí. Então, tudo errado na CBF. Eu gosto do Zico, aí já falando mais do presente mesmo e até um pouquinho do futuro. Gosto muito do Zico como pessoa, como personagem no futebol, só que como treinador não acho a melhor opção. E outra coisa que eu acho estranha é porque o Zico sempre se apresentou, e não há motivo para duvidar disso, como, assim, um arauto, o paradigma da ética, um cara que sempre ia contra a CBF, que quando trabalhou lá não deu certo por causa disso, que no Flamengo também não foi pra frente porque ele era bom demais para trabalhar com aquela gente. Agora mesmo no envolvimento com a Copa, né? Ele abdicou de ser um dos... Né, de estar ali na frente, como o Bebeto fez, especificamente no caso do Bebeto. Não, de estar à frente, né, de querer fazer. Ele não quis participar disso, o que mostra exatamente isso que o Cadu está falando. E não é o nome, se ele for pensar em termos de trabalho, o trabalho dele melhor é no exterior. Então não é uma coisa. Não é tão clube é algo. Agora, para a seleção, a gente precisa de um nome que venha agregar, mas agregar em todos os sentidos e venha acrescentar, somar. Acho que o Zico é legal, é bacana, mas não é esse nome. E até para ser objetivo, assim, para não ficar parecendo que a gente está falando muito solto e não dá resposta, para mim, há 4 treinadores acima dos outros falando dos treinadores brasileiros. Marcelo Oliveira, Cuca, Tite e Muricy. Para mim, esses 4 são os melhores. Mesmo o Muricy, que as pessoas confundem o jeito dele meio truculento com talvez não ser estudioso, não ser tão bom taticamente assim. Não diria que ele é um Guardiola, que ele chega nesse padrão. Mas é acima taticamente, sim, para os padrões brasileiros, que nesse aspecto deixa muito a desejar nos últimos tempos. Então, para mim, poderia ser um desses 4 ou algum estrangeiro top. Para mim, as opções tinham que ser essas. Ano passado... o Cruzeiro voando no Campeonato Brasileiro, o único time que veio ao Mineirão e jogou mais que o Cruzeiro, não venceu por acaso, não. O Cruzeiro jogou 30 bolas na trave, o Rogério, foi o São Paulo. Ele armou um time muito bem armado contra o Cruzeiro, venceu e sobrou em campo. Então eu também estou com você. O Muricy às vezes é criticado, né? Olham pro cara... Pela aparência, pelo jeito. Exatamente. Sabe aquele cara meio ogro, né? Parece que come coxa de frango com a mão, assim,
Mas, cara, ele sabe de futebol, ele sabe muito de futebol. Ele não tá no São Paulo porque, pô, ele é gente fina, amigo dos caras. Não, ele é muito bom. Vitorioso. E ele recusou a seleção também, quando estava no Fluminense. Mas recusou de novo, né? Bom, não sei. Aliás, falando em recusar a seleção, tá pintando informação aí de técnicos que nem comentados no mundo do futebol são, lá na Europa, dizendo que os caras recusaram o convite da seleção. Porque lá também tem... Falaram do Pellegrini, né? Mas aí não é o caso de você comentar. De repente eu sou seu empresário, você é treinador do Olivares, lá de Portugal, nem sei se existe esse time lá. Aí eu falo, ó, o Cadu Doné acabou de receber um convite aqui mas da tem vezes que a imprensa que inventa também, né? Tabloide, assim. Ou o cara, para se valorizar, ele também mesmo joga. O cara lança e fala, olha, me procuraram, eu estou pensando. Mas só para completar a informação do município, não parecer que eu estou maluca, logo que o Felipe deixou a seleção, ele foi perguntado. E você se negou uma vez e agora ele falou, o meu treinador é o Tite. Eu vi... O Muricy. Eu vi o Muricy dando uma entrevista falando, o momento é do Tite, caso não seja ele, tem que ser um estrangeiro. E falou que tem que ser um estrangeiro. Se não for o Tite, tem que ser um estrangeiro. Olha, mas ele também falou que admitia conversar. A questão do treinador estrangeiro, nós discutimos aqui ontem. Não adianta você trazer o Guardiola, é o que a gente falou aqui ontem, o Guardiola se sentar numa mesa com o Del Nero e com o Marinho, porque eles vão agora ficar trocando, né? Ele não vai entender nada, o Guardiola vai ficar mais perdido. Então, o Marinho vai largar o osso, o Del Nero vai comandar, entre aspas. O Ricardo Teixeira falou que era isso, que era aquilo. Com os caras começam a pedir jogador empresário. E aí o Guardiola vai, pô, o que eu estou fazendo aqui? Aí é o trabalho de base, né? É o trabalho feito dentro dos clubes. Agora, o grande problema, para mim, não sei o que vocês pensam disso, gostaria de ouvir a opinião de vocês, o grande problema no futebol está nas federações. As federações, começo com você, Gomilha, as federações, elas são subservientes porque elas recebem da CBF. Tem salários, os caras têm salários, aí os caras continuam elegendo quem está lá. E tem então, boquinha as federações também, né? são os grandes problemas. Tem boquinha também, bocas, não né? só, além do salário, tem muito favorzinho, tem muito privilégio. Às vezes o cara fica satisfeito com o ingresso. Você é um estudioso do futebol. Qual é o caminho para a gente voltar a ganhar títulos internacionais ganhar uma Copa do Mundo com a nossa seleção? Boa tarde, Everton. Boa tarde. Boa tarde ao pessoal do estúdio, boa tarde ao pessoal de casa. Everton, eu concordo que as federações elas são submissas. Só que eu acho, Everton, que há um lado cultural do jeito de ser brasileiro que está aí todo nesse contexto. O brasileiro gosta de fazer as coisas meio de última hora, no jeitinho. Então, o futebol brasileiro, Everton, ele nunca foi dos mais atualizados. Ele sempre venceu por causa do talento. O que fizeram as outras seleções para atingir o patamar que o Brasil sempre teve, com os talentos que foram inúmeros, dá para a gente citar aqui vários, não compensa falar. Nós precisamos estudar o futebol de alguma forma para chegar ao nível que eles têm. E foi o que a Alemanha faz há 10 anos aí, você citou, foi quatro vezes semifinalista aí de forma consecutiva, ou seja, foi um trabalho feito na base para chegar no estágio que estão hoje. O quê? Tecnicamente, Everton, a seleção da Alemanha era melhor do que a do Brasil. Foram buscando talentos para se igualar ao que o Brasil foi. E o que o Brasil não é mais. O Brasil não é um time mais qualificado tecnicamente. Não só a Alemanha, tinha umas 3 seleções melhores que o Brasil tecnicamente e vários no mesmo nível. Em 4 lugares. Fala algum treinador que foi campeão de Copa do Mundo que você fala assim, não, ele foi porque ele era unanimidade e nunca foi contestado. O Zagallo era contestado em 70, o Parreira era contestado em 94, o Filipão foi em 2002, mas chegou nas eliminatórias para apagar incêndio também, foi de última hora, que foi no Xermburgo primeiro, depois antes tinha sido o Leão, ou seja, e aquele 2006 voltaram com o Parreira, que nunca contribuiu nada para o futebol brasileiro, a não ser politicagem, etc. E depois, aquele seminário no final do ano, hein? Dunga, estilo boleirão, ou seja, mas atualização, Everton, nós não temos, nós não fazemos. Vencíamos por causa do talento. E as demais hoje estão se equiparando. Por quê? Estão estudando. O caminho é esse. Só que o Brasil acha que o caminho vai ser sempre... Nós temos talento, isso aí é infinito talento brasileiro. E não é. Não é tanto que a nós prova é agora. Eu faço votos de ser um técnico estrangeiro, mas aí o cara tem que ter total livre-arbítrio de chegar e mudar. Não sei se a CBF quer isso. Então, olha, vamos, daqui a pouco a gente volta a falar de seleção. Entre um assunto e outro a gente vai acabar entrando, mas para se manter líder,
Técnico Marcelo Oliveira tem muitos desfalques para o jogo contra o Vitória amanhã no Mineirão. E apesar do jogo, o assunto entre os torcedores é a novela da contratação do atacante William. A reportagem é do Mr. Band Luciano Dias. Roda aí. Ele lançou moda entre os torcedores do Cruzeiro. William, o atacante do bigode grosso, ganhou até música. Maluco, respeita o moço, o William é nosso, na aula é bigode grosso. Mas o contrato do xodó cruzeirense chegou ao fim. A negociação com o Metalist da Ucrânia, donos dos direitos econômicos do jogador, virou uma novela. A diretoria promete fazer esforços para o atacante continuar no clube. Enquanto a situação não é resolvida, o William treina separadamente na Toca da Raposa. Vestiu a camisa, deu raça, deu luta, tudo que o torcedor gosta. Então é um cara importante. O atacante chegou ao Cruzeiro em julho do ano passado. Na época, o Metalist comprou o meia Diego Souza junto à Raposa e, de quebra, cedeu o William por empréstimo de 1 ano. O jogador chegou sem bigode e fazendo promessas. Agradecer a Deus primeiramente por estar tendo essa oportunidade de vestir uma camisa tão vitoriosa, né? E feliz, espero fazer o meu melhor aqui no Cruzeiro. Rapidamente, o William se transformou em peça fundamental na conquista do Brasileirão do ano passado. Grande jogador, uma grande pessoa, um grande amigo. E a gente, como amigo, espera que ele possa ficar e ajudar o Cruzeiro como ele vinha fazendo, né? Sem o William, o Cruzeiro vai ter novidade no ataque contra o Vitória. Um jogador que conhece bem o adversário pode ter uma chance no time titular. Marquinhos estava no Vitória antes da parada para a Copa do Mundo. O atacante treinou na primeira parte do coletivo entre os titulares e pode ser a novidade amanhã contra a equipe baiana no Mineirão. Na segunda parte do treino, foi substituído por Dagoberto. Ainda não sei, né? Não conversou nada comigo, mas venho trabalhando, né? Sempre com a cabeça erguida. Se eu vou jogar titular ou não, vou estar ali também para estar torcendo pela equipe, que é mais importante. Marquinhos treina pesado para que o Cruzeiro mantenha a liderança e continue jogando igualzinho ao primeiro semestre. 0! Pô, os meninos são a cara do Marcelo Moreno. Que isso, rapaz, que coisa. Bom, o Cruzeiro daqui a pouco, calma, daqui a pouco vamos falar de Recopa, de Galo, o jogo é hoje, calma. Relaxa, tô vendo ali, o Sheik já tá louco. Nossa, o pessoal tá cobrando, calma, já vai. Deixa eu começar com você aqui, Dimara. Cruzeiro contra o Vitória. O Cruzeiro, Neilton, Marquinhos, Manuel, né? Jogadores saíram, mas eu considero que esses 3 têm qualidades para deixarem o Cruzeiro ainda mais líder que nunca. Vai brigar lá na cabeça. Eu acho que quem saiu, se a gente analisar para quem chegou, né, eu acho que o Cruzeiro acabou tendo um ganho. Com todo o respeito que a gente tem a quem saiu, diante daquilo que se pensava do Cruzeiro taticamente. Eu acho que o Cruzeiro continua sendo o melhor grupo em substituição, tanto que quando a gente fala dos desfalques que o Cruzeiro vai ter para amanhã, a gente fala também das substituições que são imediatas e de jogadores que têm condição de fazer o jogo. Para mim, continua sendo o melhor grupo deste Campeonato Brasileiro. E mais, ele tem a liderança, são 9 jogos, 9 rodadas é muita coisa, já aconteceu muita coisa, e os pontos o Cruzeiro já tem. A galera vai ter que vir atrás, por mais que o Corinthians tenha se reforçado e vai fazer um time bacana, com setor defensivo, legal e tal, por mais que a gente conte o São Paulo com todas as estrelas que eles trouxeram, né, e aí se todo mundo jogar o que jogou, salve-se quem puder, né, e o Grêmio e tudo, mas eu acho que o Cruzeiro tem esse contexto das 9 rodadas que aconteceram e ele foi muito bem. E é aquele time que lá na frente, e por isso a gente tem que ter todo o cuidado, muita gente fala assim, é o Vitória e tal. 3 pontos fazem muita diferença. O buscar a vaga de uma Libertadores por 3 pontos. Você vai poder buscar na Copa do Brasil, no Brasileiro, mas esses 3 pontos, eles fazem muita diferença. Então é começar começando mesmo. Não dá pra falar assim, nossa, é só o primeiro jogo, é a volta, vamos ver o que acontece. Não, voltou. Agora é ter a mesma seriedade que se tinha. Eu não acho que o Cruzeiro vai sobrar dentro Também de campo, acho que não, porque dessa outros times vez se não. reforçaram, né? E reforçaram muito. São Paulo se reforçou e já vinha no encalço. O Corinthians, para mim, fez contratações pontuais, mas é um time muito forte, acho que vai ser um grande adversário. E eu falei no Jogo Aberto agora
sobre a questão do Atlético também brigar na cabeça e ser um dos... Para mim, São Paulo, Atlético e Corinthians são os times que vão brigar com o Cruzeiro pela ponta. Aí você fala, poxa, você está fazendo média, você está no jogo aberto. Obviamente que eu no jogo aberto eu vou defender os meus sempre, independente de que situação esteja. Né? A proposta do jogo aberto é exatamente essa. Eu vou defender a qualquer custo. Mas é bom a gente entender, Brasil, eu gostaria que você falasse sobre isso, que o Cruzeiro tem um bom time, o Cruzeiro se reforçou, perdeu jogadores, até o Junqueira estava me questionando, mas quem saiu? O Luan, o Souza, o Martinus, o Elber. São jogadores que vão fazer falta? Não. Mas os que chegaram, eu acho que eles apagaram esse incêndio aí muito bem apagado. Não jogaram mais gasolina, não. Foi com a serragemzinha, a serragem pega fogo, com água mesmo. Eu acho que melhorou. Eu acho até que melhorou. O Manuel é um jogador extremamente qualificado. O Marquinhos a gente já via jogar e achava um bom jogador, né? O Neilton é uma aposta. Não dá para falar que é craque, Neilton. Não, aposta. Né? Então, quer dizer, agora, se perder o Willian, eu acho que desanda um pouquinho. Mas o Atlético, por que eu falo? O Atlético tem uma base mantida. Esse time está jogando junto, esse time vai encaixar. Não se reforçou tanto, mas o Michael Suel foi um jogador muito bem pensado. Gostei da contratação. E o fato de estar jogando junto, esse conjunto, pode dar trabalho. Eu somo aos times que você falou, o Inter e o Grêmio. São duas equipes, o Grêmio se reforçou muito. Eu somo, o Inter... O Inter tem qualidade, sim. O Inter é inegável. O Menezes perdeu o Fred. Não, ele tem qualidade. O Fred não pode esquecer o Juliano, que chegou... Então, assim, você lá no Grêmio, esses reforços que chegaram, o Inter já vinha bem, é um time que tem condição de crescer. Mas o meu entendimento desse segundo semestre é que nós vamos ter um segundo semestre mais equilibrado. Sem a menor dúvida. E aí, quando você olha até algumas equipes que não vão brigar pelo título, são equipes que vão estar mais cascudas. Vão tirar ponto. Vão tirar ponto. Isso aí. Mesmo aqueles que não vão lá, tá brigando pelo G4, vão incomodar. A gente tem vários exemplos disso aí. Porque alguns reforços pontuais, algumas equipes que se prepararam, recuperaram jogadores. Entendo que o Cruzeiro liberou alguns jogadores. O Luan é interessante pela versatilidade tática dele. O Souza, eu gostava por ser um cara de força física. Mas o Cruzeiro tem outras alternativas. Liberou o Elber, que não estava dando certo. Aí você encontra no Alisson, que surge muito bem. O Martinus já não estava jogando mesmo, então não ia alterar. O Marquinhos, ele tem que provar alguma coisa ainda. Ele vem com um pouquinho de desconfiança, mas vale a contratação. Acredite mais no Neilton, mas o Cruzeiro, aquilo que você falou, você foi feliz. Não é que desanda perdendo o Willian, mas é um jogador de grupo, um jogador com experiência, num determinado momento um cara que pode mudar o panorama do jogo. Para mim, tem que fazer de tudo. Não pode fazer coisa ilegal. Para você entender mais ou menos o que a gente falou sobre a questão do Willian, basta você olhar para a campanha do ano passado. Claro. A importância dele na campanha do ano passado. Você vai entender por que eu entendo que se o Cruzeiro perde o Willian, desanda um pouco. Apesar de ter um elenco... Porque não dá para você imaginar que outro jogador, embora o Cruzeiro tenha qualidade, tem o Marquinhos, tem o Marlone, não sei o quê. Aliás, o Marlone foi embora, né? O Marlone permanece? Não, o Marlone tá aí. Fez até 3 gols no jogo. Foi o... Eu até fiquei surpreso porque com o Marlone não vai jogar. Quem tá pedindo o Marlone? Esse é o Marquinhos. Tem Twitter aí? Então põe o Twitter aí, poxa. Eu não sei porque vocês não estão colocando a participação do pessoal de casa. Parece, ô Felipe, que você não gosta da participação do pessoal de casa. Quem nos dá audiência. Se eu falar que você está falando no meu ouvido aqui no ar, derruba até a minha mãe. Mas vamos lá. Chegou o Twitter aí? Está colocando no ar. Então daqui a pouco você coloca o Twitter. Eu preciso da participação. Mas enfim, fala do que você quiser aí sobre o Cruzeiro, sobre essa questão que o Júnior falou, que a Edmara falou, Cruzeiro liderando, com as contratações, daqui para frente, como é que fica? Olha, eu acho o Cruzeiro um dos candidatos mais fortes ao título, talvez até o principal postulante a ganhar novamente o Campeonato Brasileiro. Só que reconhecimento lá em São Paulo eu ouvi muito isso. Exatamente. Tá? Até que enfim eles reconheceram. No Rio, eu também fui a São Paulo, mas no Rio conversei com algumas pessoas do Flamengo e do Vasco. No meio do futebol há essa sensação, né? Empresários, jogadores, num bate-papo assim, as pessoas têm esse feeling. Só que eu acho, e a gente voltou a acompanhar mais o futebol brasileiro de clubes nos últimos dias, porque estava todo mundo aí imerso na Copa do Mundo, os times melhoraram demais. A gente, nos últimos tempos, tem batido muito na tecla de que Atlético e Cruzeiro estão quase sempre à frente dos outros, que são os melhores, e com razão, não era bairrismo, a gente falava isso com fundamento.
Eu não digo que mudou totalmente, mas eu acho que a turma daqui agora tem que tomar mais cuidado. Não porque tenha feito alguma coisa de errado, mas porque os outros se mexeram. Até porque os outros viram que estavam ficando para trás. Então, além desses que vocês citaram, Corinthians, São Paulo, Inter, o Fluminense pode entrar em campo. A provável escalação do Fluminense, estava vendo as prévias das escalações nessa rodada do Brasileiro, do meio campo para frente tem Cícero, Jean, Conca, Rafael Sopes, Wagner e o gordinho lá. Não, o Walter. Olha isso. É muito ofensivo. Do meio pra frente é um timaço. Dupla de volantes com potencial de ser melhor do Brasil. E o Felipe tá me lembrando que o Wellington ainda tá pra chegar aí, né? A dupla de volantes sai pro jogo, né? Dois, assim, seja, desse estilo que a gente tem elogiado nos últimos tempos, estilo o que deu certo na Copa do Mundo. Óbvio, não no mesmo patamar. Mas esses times que encantaram mais, que tinham toque de bola com volantes que pareciam meias, quem vai ter isso vai ser o Fluminense. E o Cristóvão é um técnico daqueles retrógrados, né? Que é um técnico que gosta de fazer o time jogar. Sim. Eu acho que tem esse detalhe também que é importante. Exatamente. Que é de uma safra nova aí, de uma safra nova. Bem com o elenco tá que ele tem. Bons trabalhos. E aceita bem. Quais são, na sua opinião, hoje dessa nova safra e os técnicos da nova safra, dos técnicos que vêm fazendo grandes trabalhos? Eu gosto muito do Cristóvão, já tinha feito um bom trabalho no Vasco, agora no Fluminense dá mostras aí que pode chegar aí nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Vocês comentaram aqui ontem também o Enderson, acho que é um treinador que vai mostrar um bom potencial, mas aí cai naquele discurso que vocês também utilizaram, não é aquele treinador que por hora tem aquele métier ali com empresário, etc., não é muito amigo de dirigente, pode ser, por um lado é muito bom, mas por um lado pode fazer com que o trabalho dele seja cerceado, a gente espera que não seja, espero que ele, Cristóvão, Marcelo, cresçam aí ao longo da carreira, mas esses três eu acho que eu aponto como um dos nomes. Muito bom treinador. Eu vou dizer para vocês, 2 treinadores que me chamaram a atenção na temporada no futebol paulista. Não é por acaso que o Ituano foi campeão paulista. Claro não é por acaso, mas não é mesmo. Mas é uma situação diferente, eu acho. Mas eu tô curiosa. O Doriva fez um grande trabalho no Paulista e o Fernando Diniz. Preste atenção, esse cara é muito bom treinador. Quem diria, hein? Muito bom treinador da nova safra, e jogadores, entendeu? O Fernando Diniz no tic-tac, cara. Peraí. Jogou e bonito, muito elogiado o futebol dele, entendeu? Então tem que olhar para isso aí. Aqui em Minas, graças a Deus, estão com uma safra muito boa. O Marcelo Oliveira, estou falando de treinadores mineiros. Marcelo Oliveira, o Enderson, Ricardo Drubis também. O Ricardo Drubis, que está no Goiás, faz bem esse trabalho. Alexandre Simões é editor. Não, Alexandre Simões não. O Barroso. O Alexandre Barroso. O Alexandre Barroso. O Alexandre é muito bom, gente. E tem um quinto, o Moacir também é um bom técnico. Então estão com uma safra boa de treinadores, ainda bem. Ô Gomide, vamos aproveitar e vamos falar do Galo? Hoje tem Recopa, você atualiza as informações, enquanto isso a gente vê imagens do Clube Atlético Mineiro logo mais contra o Lanús, hein? Vai lá, Gomide. Bom, Everton, acho que a única definição é mesmo essa aí de se joga o André ou se joga o Jô. Eu colocaria o Jô. Eu acho que... 2. Eu acho que o Vitor pode jogar, o Jô não? Eu acho que 3. Porque o Jô demorou para chegar. Porque, tipo, você tem o Levir falou que a justificativa é o fato dos 3 jogos na China, o André foi o artilheiro, mas convenhamos, né, Everton? Jogar contra clubes da Liga Chinesa, eu acho que não é muito parâmetro. E ele deu azar que ele fez gol quando ninguém estava vendo, né? Então, Ô, Everton, eu acho assim, ritmo de jogo por ritmo de jogo, se eu não estou errado, o jogo jogou contra a Holanda o jogo inteiro. Aí ele entrou contra o Chile, ele havia entrado contra o México, não me recordo se ele entrou no contra Camarões e Croácia, acho que não. Ou seja, ele participou de 3 jogos, um completo. Porque foi convocado, não é por deficiência. Foi mal, eu ouvi inúmeras críticas ao Jô. Reserva. O titular também não foi bem, foi menos criticado que o reserva. Se ele deveria ser convocado ou não, acho que já cai numa outra discussão, que é em relação à safra de jogadores que a gente tem. Eu acho que ele estava treinando, entre aspas, na seleção. O Jô estava treinando mais do que os titulares, porque a seleção tinha isso. Quantos jogos o Jô titular fez? nunca treinava. Enfim, eu acho a justificativa que ele não está... Quantos jogos o Jô fez? 3. Pelo Galo? Não, pelo Atlético? Na vida? Sim. Não, agora, no brasileiro. Ele não fez os 2 últimos, não foi? Não é uma informação, eu acho que
Eu acho que é possível. Você está gaguejando, você está com medo? Não. Ele está preocupado com o Atlético. Eu acho que ele pode ser preservado para uma futura venda e dia 23 ele sair. Eu falei isso aqui ontem, que talvez já está até vendido, por isso que ele não está jogando. São informações que a gente ouve. Não sei se é o Borussia. Eu acho que existe essa possibilidade. E aí já vai falando, ó, Jô, muito obrigado e tal, se precisar ser eu sempre elogiei o André aqui. Eu acho o André um grande atacante e ele vai recuperar o bom futebol hoje. Né? Raçudo, determinado. André, é você hoje, André. Você vai arrebentar. Alguém grava isso, manda pra ele. Você vai arrebentar no jogo hoje. Ô Everton, mas sabe o que eu não entendo? Por que, por exemplo, numa situação como essa, tempo para treino não faltou? Você concorda comigo? Sim. Mais de um mês aí. 3 jogos amistosos na China. Teve agora um jogo treino contra o Independiente. O que eu não entendo, por exemplo, a gente até discutiu aqui na segunda-feira quando a Dimara estava apresentando, em relação ao como que os técnicos se atualizam. O Cuca chegou no Atlético, montou um esquema, o esquema perdura até hoje. Ninguém é capaz de chegar e mexer. Mas é porque deu certo também, né? Tem medo de mexer. Não, foi campeão da Libertadores. Mas depois disso aí eu concordo com você, está erradíssimo isso. Por que não se testa o Tardelli de centroavante, coloca o Dato ao lado do Ronaldinho para armar o time, joga Tardelli, mas o Suel... Às vezes você não tem nem tempo quando a competição já está rolando. Mas teve agora, né? Teve lá. Sim, isso lá teve. Aqui no Brasileiro não nenhuma variação. Quando você está lá, você testar outra alternativa. Agora, no Brasileiro, às vezes o grão de exigir não dá. Aí sim. Agora, mas lá, é aquilo que você falou. Mas aquilo que o Júnior falou que o tempo inteiro em relação à seleção brasileira, que não se treinava um outro esquema, que não tinha, que não tivesse o Neymar. E a gente viu como que isso foi terrível. Agora, só que o Atlético teve tempo para ter essas alternativas. O que mais me assusta, e vou ser muito sincera, é você dizer assim, o André está vivendo a sua melhor fase. O André, agora o Jô chegou... Não, é isso que eu tô... Mas é o que a gente está ouvindo. Eu não vi nada de lá, eu não posso falar sobre isso, avaliar. A Copa do Mundo mostrou pra gente que esse negócio de jogar com um homem fixo dentro da área não está rolando, não. Exatamente. Não está rolando. Então para com isso. Para com isso. Estou falando bem pela Alemanha. E a própria Alemanha, estou falando pela Alemanha, estou falando pela Holanda, estou falando pela Costa Rica, estou falando pelos Estados Unidos. O único centroavante que deu certo mesmo na Copa do Mundo, que foi bem de ponta a ponta, centroavante clássico, foi o Benzema. E ele também sai mais para o jogo, ele tem mais habilidade. O próprio Van Persie foi muito bem no primeiro jogo e depois não jogou bem mais. Mas não continuou vivendo da goleada contra esse cara. E mesmo assim, não entra na conta porque é centroavante / craque. Né? Não no mesmo patamar, mas é a mesma coisa que você falar, pô, Romário, Ronaldo, que não é centroavante, é craque. O que eles são? Só pega a bola, driblam todo mundo e faz um gol. E até o Benzema, ele sai da área. Ele vai para os lados também. Você narrou, brilhante a sua narração, Alemanha e França. Obrigado. Eu vi 30 vezes esse jogo. Gente, vou contar uma coisa para vocês aqui. Vocês não sabem o que é isso. Gente, eu narrei França e Alemanha no Maracanã pelo Band Esportes. Isso é monstro. E eu vi só umas 4 vezes, porque no voo estava passando com a sua narração. Voo da Azul, grande Azul. E eu falei com o Ronaldo lá no intervalo, falei com o Ronaldo Giovanelli, Ronaldo, e a gente ainda ganha para estar aqui, cara. Exatamente isso. São privilegiados. Tive a oportunidade de fazer esse jogo, até encontrei com você. Foi sensacional, foi um grande jogo. Poxa, tava na plataforma lá falando e tal, eu acendo Wenger do meu lado. O que é isso? É uma mala. Ele é meio blasé mesmo, eu encontrei com ele, ele comentou perto da gente na abertura da Copa. Aí a gente foi lá tirar foto com ele, ele até deixou, mas ele disse assim, pode tirar foto com ele? Eu encontrei com ele no final do Brasil e Alemanha, no Mineirão, lá fora já. E aí fui educadamente, chamei pelo nome e tal, pra perguntar. Eu queria, algum detalhe tático dele. O que você falou? Fala o jeito que você falou com ele. Não, agora não, né? Na frente da câmera, que isso vai me fazer ficar vermelho. O jornalista se vira, né? Aí só uma coisa, alguma coletiva que eu não lembro mais, ele fez pergunta... Não, eu quero te elogiar aqui, peraí. Ele fez as perguntas. O técnico da Inglaterra, ele perguntou pro técnico da Inglaterra... Em inglês? Não foi em inglês. Mas ele ficou na dúvida se perguntava em inglês, ele me confessou no dia. Aí o técnico da Inglaterra, na volta, já meteu um good question. Olha aí, meu amigo. Aqui, deixa eu contar uma passagem errada pra vocês aqui. Aí eu queria perguntar pra ele, senhora, o que você acha que aconteceu? 7-1, e ele trabalha com esses jogadores de alto nível, ele é técnico do Podolski, se não me engano, do Arsenal. O Pélé tava lá, tá dizendo que é verdade isso aí. Good question. Mas queria uma explanação. O que você acha que aconteceu? Tem um contrato de exclusividade, não posso falar, não sei o que, correndo assim, pô. Nós chegamos no Itaquerão. Ele deve ter tido um derrame
derrame ver na seleção brasileira. Porque Itaquerão, pra técnico tático, ver aquela bagunça, aquele arremedo, não, todo os caras mundo, morrem. O Branco falou comigo, o Branco falou, Everton, a cada gol que o Brasil tomava, eu me virava para ele, pro Arsène Wenger, ele fazia assim para mim. Não tô entendendo, tá muito espaçado, falando com o Branco. Com o Branco ele conversa, então. Com o Branco. Porra, aqui, o Branco é o cara, bicho. O Branco é o cara. O Branco é respeitadíssimo. Chegava nos estádios com o Branco, você não faz ideia. Repórteres do mundo inteiro vindo falar com o cara, principalmente em jogos da Holanda. Claro. Que a gente eu narrei 3 jogos da Holanda, com exceção desse do Brasil. O cara chegava, aquele gol, muito respeitado. Agora, deixa eu contar uma coisa. Chegamos no Itaquerão e o Arsène Wenger estava na nossa frente. Aí o pessoal, Wenger, tirando foto, aí veio o da Atena. Aí a turma tudo saiu do Arsène Wenger, veio tirar foto da Atena. Chupa, Wenger. Olha aqui. O técnico, vamos ver o técnico Levi Coupe. Aliás, ele afirmou que o Atlético tem que jogar para. Aliás, ô Levi, me ajuda aí, hein? Me ajuda aí. Porque eu não vou mudar minha opinião, não. Eu tenho medo do Levi. Tenho medo. Eu também estou preocupado. Tem medo de falar, eu estou preocupado com o Levi. Aqui, isso que você falou, Gomide, é muito sério, porque eu assustei quando o Levi chegou aqui, é um cara que eu defendi muito, chegou desatualizado, não aproveitou o tempo que estava no Brasil, tinha que ter feito o teste, era lá, não no brasileiro, e aí você não buscar o novo, ou seja, vai disso aqui e tal. E outra coisa, sai o Jô, André, sai o André, põe o Jô, sai o Jô, põe o André. Sai o Ronaldinho. Pois tira esse cara fixo, faz esse time movimentar, correr, todo mundo marcar. E ó, quando a gente fala de marcar supressão, saída de bola, não é você mandar 4 para cima do zagueiro, deixa aquele buraco no meio campo, não. Compactar e tal. Deixa o Levi falar aí, ô Felipe. Você fica forçando para eu falar aqui. Quem tem que falar é o Levi. Põe aí o Levi para falar. A gente pode dizer que é um jogo de 180 minutos, é isso, né? Então, não tem essa questão do gol fora, o peso. Eu acho que também é o regulamento e nós temos que jogar com o regulamento escondido, nós temos que ganhar o jogo. É que depois, se o Galo ganha a Recopa, os caras vêm, opa, Everton, você criticou o Levi e tal. Eu também tenho muita desconfiança com relação ao Levi e falo desde o início. Pra mim não era a melhor opção. Não, se fosse, ele já teria mudado. Isso que o Gomide falou, pra mim é o mais importante. Isso que o Gomide falou, para mim, é o mais importante. Não dá para entender, e isso não vale só para o Levi, não vale só para o Atlético. Como no futebol brasileiro, todo mundo reclama de falta de tempo. Você fica um mês parado, era para todo dia chegar, hoje nós vamos treinar taticamente isso, vamos testar. Essas alternativas, essas possibilidades. Pensa, não tem isso, e aí, tudo quem estava lá em nenhum momento passou para a gente que isso foi testado. Até o Cruzeiro, a gente já falou várias vezes aqui, por que o Cruzeiro não testou nos Estados Unidos jogar com o William e Dagoberto? Também sem um centroavante. Mas aí por causa do William sair. Mas o Alisson teve esse espaço. Não, mas mesmo que o William saísse, vai testar. Ainda acho, Cadu, ainda acho que das escalações que vinham... o Cruzeiro é problema também. Muito. E acho que das escalações que a gente acompanhava... Se quiser, te mudo pro programa. Não, é só o gancho da partida. Vocês querem fazer a hora do Cruzeiro? Então deixa eu falar um negócio desse do Levi aí que você falou. A gente trouxe o Gomide para falar do Galo, você quer falar só do Cruzeiro? Amanhã nós vamos falar muito do Cruzeiro. A decisão agora, é hoje aqui. A decisão começa hoje, tem que chamar a atenção de vocês. Cobrando justamente do Levi isso. Então, para ilustrar isso do Levi, que você está falando e até das críticas, né, ninguém adivinha nada aqui não. Né? Quando você anuncia um treinador que vem, você pode ter restrição. Falar assim, gente, ele trabalha, ele é muito tático, ou ele é muito motivador, eu não gosto de treinador assim e tal. Mas o resultado do trabalho é o que a gente vai analisar. Se deu certo ou não, se ele hoje, do jeito que ele entrar lá contra o Lanús e fizer o jogo dele e der certo, aquilo, beleza, a gente chega aqui e fala assim, nossa, o Levi estava certo. Tinha que continuar daquele jeito mesmo, vai tocando, não leva a bola. Olha, eu acho que é um contexto de trabalho. Claro, é um contexto de trabalho. Aqui ninguém adivinha nada, não. Isso, justamente uma peça dessa que você não tem como alternativa para até buscar um novo. Porque, vamos dizer, o Atlético antes estava bem, estava não. Então precisa se encontrar algo novo. Você viu algum jogador da Alemanha que não marcava? Não. Nenhum. Todos marcavam. Futebol compacto foi a grande coisa, uma das grandes coisas da Copa. 36 anos de idade, marcando como um garoto. Então é o seguinte, o Atlético, o Ronaldinho não tem essa função e quando ele tenta fazer, normalmente, ele não consegue até faltas muito violentas, né? E o André não faz isso. Por isso eu já fico preocupado que você perde 2 homens de velocidade que atormentam. Então isso me preocupa.
Não é? E uma outra preocupação, apesar de gostar e valorizar muito quem vem da base, é o próprio Gemerson na defesa. Isso não deixa de ser um problema, porque você perde 2 homens que podem ajudar na marcação lá na frente. É a ocupação de espaço. Mas ele até tentou um volante, uma coisa que ontem eu vi, até tentou um volante, e das questões da Copa, 2 coisas são evidentes. Uma, futebol ofensivo, que é uma herança da Copa, e outro, como as seleções jogaram de forma compacta. Ontem eu estava fazendo o jogo do América, é uma coisa que o América não conseguiu. Precisa consertar isso, abrir o espaço. Só para citar uma situação que cabe com isso aí. Se você hoje não conseguir compactar, ter uma recomposição, todo mundo ajudar na marcação, não tem jeito. E isso aqui no América, que eu vi essa dificuldade, nós vimos na Copa o oposto. Todo mundo procurando encurtar espaço. A aproximação. Já gastou a cota do América. E você? Você não é o América porque ele ganhou ontem. Eu estou falando a verdade na televisão. Aqui, antes da Copa, vocês vão se lembrar. Antes da Copa eu falava tanto aqui que o pessoal meio que extinguiu o sistema de 3-5-2 e tal. Aí o ídolo virava e falou: você está muito velho. Falando de 3-5-2 não existe mais na Copa, hein? A Holanda é um exemplo. A Holanda não jogou 3-5-2, não. Praticamente. A Holanda jogou 5-3-2. É diferente. Teve momento que foi o 3-5-2. Não teve. Claro que teve. Vocês vão ver no brasileiro. Vocês vão ver no brasileiro. Quando eu falo 5-3-2, 3 zagueiros não quer dizer 3-5-2. Vocês vão ver no brasileiro. É que quando eu falo 3-5-2, eu me refiro mais ao fato de jogar com 3 zagueiros do que propriamente com 3 do meio campo, 2 alas, 2 atacantes. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, fora de 3-5-2, 3 zagueiros. Você pode colocar, no caso, quem que o Galo tem no banco hoje, o Gomide, de zagueiro? Ninguém está machucado. Só o Gemerson como titular, ele pode colocar ao lado do Léo Frigiu. O Ed Carlos está machucado, Hever e Emerson não viajaram. De volante, que está no Eduardo, banco Josué e Claudinei. Ele tentou, tá? No treinamento Claudinei lá, não foi? Seria, então... Não. Claudinei, para mim, é a última opção, Everton. Como terceiro zagueiro? Mas por quê, hein? Muito menos. Então, quem jogaria? Ele é menor que eu, Everton. Quem jogaria? Você é como terceiro zagueiro? Desse time que está hoje lá à disposição. Um improviso, mas assim, dos mais drásticos possíveis, que só o Eduardo. Claudinei e Josué não tem estatura para jogar como zagueiro. Josué nem pensar. É que ele testou o Emerson Conceição e não quis, né? Não, e já viu que não dava e aí ele... Por que não dá? Não, na verdade ele testou o Eduardo e o Conceição. Os dois não deram certo. Ô, gente, que situação, hein? E na coletiva o próprio Emerson Conceição falou assim, ó, se precisar, eu vou. Mas não sentiu nem um pouco a vontade. Mas isso aí, antes de alguém conectar, diretoria, não sei o quê, deu muito azar, né, gente? Muita gente machucou. Claro. Ah, não, isso aí Agora tá bonito que tá lá, é dele a posição. Ele não entrar também, pode desistir pra falar. Então tem que liberar. Deixa eu ouvir o Esqueloto aí. Vamos ouvir o pessoal de casa. Tem Twitter aí, ô Felipe? Vamos botar na tela antes? Então chama aí, chama o Twitter, deixa eu ver. Douglas está dizendo, programa excepcional, nem tanto. Quero o jogo como titular, Galo na Recopa, eu acredito. O Douglas está dizendo ali. Nem tanto, Douglas. Deixa eu ouvir o Guilherme Esqueloto aí. Vamos ver o que ele vai falar, que a sua equipe atenta na marcação de Ronaldinho e Tardelli. Vamos ver aí. Hay que estar atento y a quien le toque marcarlo en la zona donde juegue Ronaldinho, donde esté durante el partido, hay que prestarle atención. Va a ser difícil tanto él como Tardelli marcarlos, pero bueno, lo bueno es que jugamos una final contra ellos y que vamos a estar con la posibilidad de ganar. Cuando termine el partido, si sacamos una ventaja para ir a Brasil o no, pero lo bueno es jugar contra esta clase de equipos, contra el campeón de la Libertadores y competir por una copa, eso habla bien de Lanús. Muito bem, Esqueloto falando, Gomide, aí? Everton, a gente estava falando aqui com o Cadu enquanto o Esqueloto ali falava, ele falou assim, no papel esse time não é dos melhores, Sal. Eu acho que o Atlético tem que ficar muito esperto, Everton. Não, também acho. Que joga junto há um bom tempo, pode não ter nenhum jogador de renome e tal, isso etc. Que eu quis dizer. Você quer um exemplo? O São Lourenço, qual jogador de renome que tem o São Lourenço? Aí tá chegando detonando aí em termos de Libertadores. Veio aqui, ocupando espaço, que é a palavra aí do momento, né? Ocupou espaço, muito bem armado taticamente pelo Baús e criou dificuldades para o Cruzeiro. Mas lá e aqui. E não tem nenhum jogador de renome, não.
Tem aí o Piatti, que era o mais conhecido, tal, o Correia, que foi vendido para o Atlético de Madrid, mas é revelação, mas o alguns resto... mais famosos foram para o banco, né? Até perderam espaço. O Romagnoli, era o Romagnoli. O restante, Everton, tudo jogador tipo conhecido lá na Argentina. Te preocupa o fato do Levi ter dito que não conhece bem o Lanús? Então, isso que eu ia perguntar para o Léo. Isso é assustador, a forma como ele falou. Mas tem uma coisa especificamente do caso do Atlético. O Atlético tem que ter mais medo em virtude do que ele não tem e das alternativas. Porque se você pegar o Atlético oposto, nisso que o Cadu está falando, que o Lanús não é tudo isso, o Atlético tem que ter mais medo do Lanús porque o Lanús é melhor ou porque o Atlético, nesse momento, com os desfalques que ele tem, as ausências que ele tem, o problema na zaga, ele tem que ficar mais receoso por isso. Eu acho que é mais isso, né? Porque de igual para igual, com todo mundo aqui no Mineirão, eu sou Atlético. O que eu quis dizer, assim, individualmente o time não chama tanta atenção. Isso que eu quis dizer. Não estou diminuindo o Lanús, não. Não, claro que não. Coletivamente é forte. Claro. E nesses jogos sul-americanos tem muito disso. Tem time que você olha especificamente os jogadores, você fala, esse não tem muita habilidade, esse erra muito passe, mas no todo te dá um trabalho danado. É complicado. Exatamente. Então eu acho que o Atlético tem que ter mais receio nisso. O que mais preocupa não é nem isso. Num certo sentido, esse time pode ser uma incógnita no que vai apresentar, mas o que assusta é o erro ser repetido no Atlético, aquilo que a gente viu no Mundial e agora com o Levi. Você não conheceu o adversário? Numa decisão dessa de só 2 jogos, já tinha que ter o adversário estudado, já tinha que ter as informações. E se o Levi não conhece, e os jogadores? E até o estilo do Esqueloto, o próprio técnico que a gente sabe que é meio Deixa eu falar aqui, meu amigo, eu vou fazer uma pergunta bem íntima para você agora. Como é que anda a sua vida sexual? Está para baixo, né? Você é daquelas pessoas que andam cansadas, estressadas e a vida sexual quase não acontece? Olha, não se assuste e nem se desespere. Está vendo esse número aqui na tela? É o telefone do Ativo. Energético natural totalmente voltado para essa questão sexual que vai dar uma turbinada aí na sua relação. Com a ajuda do Ativo, você pode voltar a ter aquela relação prazerosa, com intensidade e muito vigor. Ele age por até 72 horas na sua circulação sanguínea, devolvendo todo o ânimo e vigor que você precisa para fazer bonito na hora H. Então, você vai ficar aí totalmente para baixo ou vai pedir o seu Ativo? Liga agora no 34912227 e receba o Ativo com todo o conforto e discrição. E não se preocupe, porque na hora que você receber aí na sua casa ou no trabalho, a embalagem é discreta, você vai ligar agora. Os consultores estão preparados para tirar todas as suas dúvidas. Energia que cabe no seu bolso é com Ativo. Rápido intervalo, 2 minutinhos só, daqui a pouco a gente volta. Até já.